Neste bloco agora, batemos um papo com a Mainara Santana. A Mainara é uma militante do coletivo Juventude Negra do SEDEMPA. E o SEDEMPA é o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. É muito conhecido, tem 37 anos, tem um belíssimo trabalho, né, nessa questão do negro aqui no estado. E esse coletivo tem um ano só e vai ter uma roda de conversa amanhã, né, na sede do SEDEMPA, que vai comemorar esse ano desse grupo, né, Mainara? Te agradeço por ter vindo também para a gente bater um papinho, tá? Obrigada. Deixa eu só dizer que a roda de conversa, vocês vão falar do enfrentamento ao extermínio da juventude negra, que é algo muito atual, sério e que precisa ser mais debatido, né, trazido mais para a discussão na sociedade. Daí porque vocês escolheram esse tema, eu imagino. É isso? Exato. O extermínio da juventude negra ele vem acontecendo no decorrer dos séculos e a gente precisa dar visibilidade ao tema e, sobretudo, ao jovem negro, né, que é o que mais morre nas periferias da cidade. É por isso que eu disse que é algo que é atual, porque infelizmente é algo que vem ocorrendo, mas que hoje ainda ocorre muito, né? Sim, cada vez mais. Que esperava que fosse o contrário, que isso fosse diminuindo, né? Mas não é por aí. Exatamente, a gente tem os dados. Na verdade, a nossa preocupação maior, nós temos os dados da América Latina, nós somos apenas 8% da população mundial, mas nós temos o maior número de homicídios no mundo inteiro, que são 34%. Mas isso em Belém? Não, isso na América Latina. Na América Latina. Isso, na América Latina. A gente vai a nível de Brasil, e quando a gente fala a nível de Brasil, e dados do DataSUS de 2013 revelam que 40 mil jovens foram assassinados. 40 mil foram assassinados e desses 40 mil vítimas de homicídio, 72% eram jovens entre 15 e 29 anos. E desses 72%, 91% eram jovens negros do gênero masculino. Então, essa a importância da nossa luta, essa a importância da nossa visibilidade. O nosso coletivo ele tem 1 ano de existência, a gente tem várias atuações, a gente atua e tenta se articular em vários meios, mas a gente sente a necessidade cada vez mais de falar sobre essa juventude periférica que está morrendo todos os dias e que está sendo levado somente como um dado estatístico e não como pessoas negras que vêm de um processo estrutural de racismo, um processo histórico e sendo espoliado e agora sendo assassinado. E aí vocês vão debater sobre isso. Mas assim, é uma roda de conversa, mas quem é que vai, como é que diz, mediar? Se tem, se tem um palestrante, como é que vai ser? Como será essa dinâmica? Nós temos 2 convidados, a gente convidou o advogado Paulo Vitor, ele deixa eu ver, só ver a ficha técnica dele aqui. Aí, ele é vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade sobre Escravidão Negra no Brasil. E a gente também tem o Alejandro Falabella, que ele é um membro do coletivo de juventude. Ele é estudante de Direito e ele estuda o genocídio da população negra como um produto do racismo. Essas 2 pessoas, e também tem a Denise, que é estudante de jornalismo e que está fazendo o TCC dela agora falando sobre o SEDEMPA também. E Maiara, é justamente isso que eu gostaria de te perguntar. Essa questão de homens morrem mais jovens são dados de uma forma geral, mas o que assusta mais de 90% são negros. São negros. Né? Então, são negros ou pardos, porque na verdade o pardo é aquele que ainda não se lê enquanto negro por conta de um processo. Certo. Essas pesquisas, elas identificam até que ponto esses homicídios têm a ver com racismo e até que ponto tem a ver com pobreza, com a situação social? Na verdade, a gente sempre diz que o racismo ele antecede a questão social, porque você tem o racismo estrutural, você tem um sistema onde os escravos não tiveram nenhuma possibilidade de ascensão, você não teve meios depois da escravidão e que por isso você foi jogado ali. E depois da escravidão, a gente traz para o século XXI, a gente traz para o sistema capitalista esses jovens ainda estão morrendo dentro das periferias e que nem sabem que são jovens pretos. Então o racismo com certeza norteia todas essas relações que existem e que eles são jovens e são jovens pretos. Mas assim, a gente sabe que nós somos múltiplos, o coletivo é um exemplo disso. Nós somos jovens que estamos ocupando todos os espaços. A gente tem jovem de classe média, a gente também tem jovem que mora nas periferias da cidade. E independente disso, o racismo está presente. Não é a condição social daquele jovem que vai lhe isentar de sofrer racismo.
Tem alguma coisa já, Júcia? Temos sim, temos 2 perguntas, Renata. O Fabrício Reis quer saber se o Brasil, de certa forma, mais de acesso à cidadania nos últimos anos. Ele quer saber se algum outro país esse racismo já está plenamente solucionado e como conseguiram isso. Então, o racismo, eu não sei te dizer que se um dia ele vai ser solucionado em algum lugar, porque o sistema capitalista, ele depende do racismo. Ele bebe na fonte do racismo. E se um dia o capitalismo acabar, quem sabe o racismo acabe. Mas, assim, o grande problema do racismo a nível de Brasil é porque a primeira política pública proporcionada aqui no Brasil foi a política de embranquecimento. Então existe uma mestiçagem muito grande e por conta dessa mestiçagem existe aquela dificuldade de você se auto-identificar enquanto população negra, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que existiam as leis que diziam você pode entrar porque você é branco e você pode entrar porque você é negro. Aqui não existe aqui. Então criou-se um mito da democracia racial, que as pessoas ainda acreditam que aqui no Brasil não existe racismo, quando na verdade foi uma maneira de nos desarticular, né? É muito difícil ter aquilo que você não é palpável. O racismo, ele existe, mas ninguém se diz racista. Mas e é Que importante. isso foi proposital? Proposital. Foi um sistema que chegou lá e implantou aquilo, né, gente? E é difícil você conseguir combater aquilo que não existe. Todo mundo se diz, as pessoas consideram o racismo como um defeito, mas na verdade o racismo, ele está presente dentro da nossa sociedade. Nós reproduzimos enquanto negros, e nós reproduzimos porque foi aquilo que foi nos dito. Quer fazer pergunta, Tati? Afonso, não? Quer fazer um comentário? Diga. Esse tema. Eu fiz ciências sociais, então, durante 3 anos, esse tema sempre foi muito debatido, né? Tem jovens negros na minha ex-turma, e a gente sempre falou disso. Nessa questão do embranquecimento, que a gente leu vários autores sobre isso. É engraçado, né? Por exemplo, eu conheço negros que não se dizem negros, não gostam porque sabem, né, que vão sofrer um certo preconceito, eles querem dizer que eles são pardos e que, né, não se intitulam como. E essa questão de você se aceitar como negro, de você entrar num coletivo como esse e você lutar, e a juventude, principalmente nas universidades públicas, está aí para isso. E eu acho isso tão importante dentro da universidade mesmo, né? E essa questão de trazer gente da classe média alta, gente da periferia, isso é muito interessante. O coletivo Juventude Negra do SEDEMPA, vocês atuam, por exemplo, amanhã vai haver essa roda de conversa, mas vocês também têm outras iniciativas, né? Você disse que vocês atuam de várias formas, não é? Várias atividades. Como por exemplo? Assim. O coletivo ele iniciou há 1 ano atrás com 3 membros, a Ana Carla Oliveira, que é secretária, que inclusive já esteve no teu programa com o Projeto Paráfrica, ela é secretária do SEDEMPA, e aí ela conhece muitos jovens, por conta disso ela conhece muitos jovens, e aí foi convidando várias pessoas de várias quebradas de Belém do Pará. Tem gente da Terra Firme, tem gente do Paracuri, tem gente da Marambaia. E aí nós decidimos, em conjunto, formar o coletivo, porque não existia essa pauta dentro do SEDEMPA. Cadê a juventude do SEDEMPA? Cadê a pessoa que vai dar as pessoas que vão dar continuidade a esse trabalho? E aí a gente começou com esse direcionamento. Nós fizemos a primeira atividade, foi o nosso cineclube, onde a gente mostrava um filme, depois a gente debatia sobre aquele filme que tinha a ver com a nossa realidade local. E aí depois teve a Afro Gincana, que é na sede do SEDEMPA, é uma manhã inteira onde a gente convida a comunidade, as crianças da comunidade, para ir até a sede, para começar a criar essa distância, na verdade, a quebrar essa distância que existe entre a sede e a população, né, a comunidade que está ali ao redor. E aí lá a gente coloca filmes representativos para eles assistirem, para eles conseguirem se reconhecer enquanto pretos e saber que ser preto é bonito. Exatamente isso. A gente faz pinturas, e aí faz jogos. A ideia mesmo é estreitar os laços e fazer com que aquelas crianças consigam ver outras possibilidades para além daquelas que estão ali ao seu redor. Espaço para o visual também. Com certeza. E essa questão de querer mexer no cabelo, alisar, né? Hoje a gente já vê muitos jovens assim. Eu mesmo passei por isso, né? Quando mais novo,
aquela coisa entranhada de que ter cabelo crespo é coisa ruim, ter cabelo crespo é uma coisa absurda. Então você já começa desde pequeno, tenho que alisar, eu tenho que ficar com o cabelo do cantorzinho tal, entendeu? Então você já vem isso, vem entranhado, desde o vocabulário quando você fala, tinha que ser preto, essas coisas assim, sabe, que já vem entranhado. E é muito fácil você falar, não tem preconceito, quando você não é negro. Mas quando você está numa fila, que você vê as pessoas te olhando torto, quando você vai para fora, num local onde onde tem bastante gente, você vê que só estão olhando para você, sabe? Aí você vê realmente o preconceito acontecer, sabe? E é uma coisa que dói, sabe? Você passar e as pessoas ficarem te olhando estranho. Isso é muito chato, forte, né? Sabe? Isso é forte. Então, assim, antes mesmo do programa, acontecia isso. Antes mesmo do programa, então, você dizer o The Voice. Uma coisa sabe, as pessoas ficarem te olhando torto e aí hoje te enxergam de uma outra forma só por causa do programa. Hoje querem fazer selfie. Hoje querem fazer selfie, mas antigamente ficavam olhando, olha, sabe? Então, é a vida real, né? Exatamente. E aí a gente fala que essa questão da segunda ou foi terça, não lembro, nós estávamos numa atividade com a professora Zélia Amador de Deus, lá no Sesc Boulevard, que ela é uma referência, claro. Ela faz parte do CEDEMPA, e aí ela estava falando exatamente sobre isso, sobre a importância de descolonizar as suas ideias e os seus pensamentos, de você valorizar a sua negritude, porque o que é a negritude é esse sentimento de pertencer a um lugar, esse sentimento de orgulho de pertencer a um lugar, por isso através das suas roupas, do seu cabelo, do seu colorido original. E agora eu acho que os negros estão fazendo isso com muito mais propriedade e liberdade também, né? Com certeza. Verdade. Deixa a gente dar uma vez para o telespectador, porque o tempo está correndo, né? O Alex Barbie, como é que o coletivo extermínio das pessoas negras que também são LGBT? Então, é muito importante esses recortes também dentro do coletivo, porque dentro do coletivo nós somos múltiplos. Existe mulher trans preta dentro do coletivo, também existe afro-indígena dentro do coletivo, então a gente está aprendendo a lidar com todos esses recortes. Na verdade, a gente está se conhecendo e a gente está começando a combater, começando a se articular e encontrar ferramentas, e é por isso que é muito importante a gente dialogar, é por isso que é muito importante essa roda, porque nem todo mundo consegue entender e se ver o seu papel dentro da sociedade, de preto, de oprimido, e o sistema faz com que você esqueça disso também, né? Então a gente precisa dialogar, a gente precisa se entender e criar uma rede, criar essa rede, difundir essa ideia e começar a dialogar para dar visibilidade para esse tema e combater, né? A gente precisa de dados, por exemplo. Eu sou da área da saúde e eu estava tentando pesquisar sobre saúde da juventude negra e não encontrei absolutamente nenhum dado com esse recorte. O não dado, ele também é um dado. Claro. O não dado significa que ele não se tem essa demonstra alguma coisa, né? Exatamente. Tinha outra não, né? Não. Era essa? Mariluz quer fazer alguma outra pergunta? Eu gostaria, se vocês têm estudo sobre isso, que é muito polêmica essa questão da educação, o sistema de cotas. Uhum. Vocês acham que atingiu o objetivo que se propôs? Não somente. O sistema de cota é só uma das ferramentas de ressarcimento. Não somente de ressarcimento, na verdade não é de ressarcimento, é uma política de reparação, na verdade, né? E não basta, só a cota não basta. É óbvio que ajuda, porque hoje a gente vê uma universidade muito mais Hoje a gente consegue perceber as pessoas dentro dos corredores, pessoas pretas dentro dos corredores das universidades. E assim, nós estamos E a gente também faz esse apontamento que conhecimento é empoderamento. Mas criou realmente oportunidade, porque o objetivo era esse, né? Criou-se oportunidades, muitas oportunidades. O importante é você deixar o jovem ali dentro e manter o jovem, dar subsídios para que o jovem permaneça dentro das faculdades, porque muitos deles encontram, porque dependendo do curso, eu, por exemplo, sou da área da saúde, foram difíceis os recortes que se puseram dentro da área da saúde, por exemplo. Mainara, Mainara. Desculpa. Mainara, nós temos fotos para mostrar. Sim. E aí eu queria mostrar essas fotos agora para você comentar um pouquinho sobre elas. Olha só. Olha, essa é uma foto da Afro Gincana. Foi uma oficina de Abayomi com a Angélica Albuquerque. Ela ministrou para as crianças. A Abayomi? Abayomi são bonecas que você faz com tiras de pano.
E aí ela contou a história, as pinturas corporais, nós fazemos nos rostos das crianças. Mas essa... Aí Olha, são vocês juntos, né? Isso. Esse é o coletivo na nossa primeira marcha, que foi de julho, das mulheres latino-afro-caribenhas. E aí foi no dia 25 de julho do ano passado. Foi a primeira marcha. Aí Olha, isso daí também- foi uma roda de conversa, nossa primeira roda de conversa. Foi numa escola, não? Isso daí foi com as crianças, com a comunidade. Foi na Afrogincana também. Mas esse é uma escola, não? Não, na sede. Isso Aí foi já na é sede. outro momento. Aí já é as nossas intervenções que nós fazemos nas escolas. A gente também só entrar em contato com o SEDEMPA e aí eles entram em contato com o coletivo de juventude e a gente leva essa intervenção para as escolas, para falar sobre racismo dentro das escolas. Aí também é outro momento. E aí é uma criança da comunidade. Isso daí também foi numa batalha de MC que teve lá dentro, também falando sobre o extermínio da juventude negra que aconteceu lá na cremação. Quer dizer que se uma escola quiser levar vocês, levar o grupo até lá, é só entrar em contato. Entre em E aí, contato. se você quiser deixar e-mail, número de celular, como é que faz para a pessoa? Olha, pode entrar em contato comigo, Mainara Santana pelo Facebook ou Santana Mainara pelo Instagram, mas também pode entrar em contato com a Ana Carla Oliveira, que é secretária do SEDEMPA. Eu não tenho agora o e-mail. Mas do deixando, SEDEMPA, já mas- com o seu nome, já lhe acha, né? Com certeza. Mainara Santana. Você é militante, a militância veio na sua vida porque a sua mãe, seu pai, você já tem isso? Não, a militância veio como uma necessidade, Mas não é de porque na se sua estar. casa você viu isso, não. Os meus pais, eles não têm um discurso político, não têm um discurso de empoderamento. Pois é, mas você eles tem, sempre- mas e de sim, onde vem isso? Se fez necessário porque, na verdade, eu sempre me vi enquanto negra. Dentro da Universidade Federal do Pará, eu sempre me enxerguei enquanto negra e quando eu adentrei o espaço, na época eu tinha acabado de cortar o cabelo, eu tinha cabelo alisado e aí eu cortei e resolvi assumir uma das características mais predominantes, né? E aí quando cheguei lá, eu sofri alguns ataques racistas lá dentro da universidade, de alguns alunos, de alguns blocos de lá. E aí eu não Porque conseguia as pessoas entender por que as falaram, pessoas trataram aquilo. você mal, falaram na algumas verdade coisas. foi um episódio que aconteceu e quando eu estava indo para a biblioteca central e aí tinham alguns alunos e eu estava passando no corredor e o meu cabelo black gigante armado e eles falaram, nossa, esse cabelo deve ter muito piolho. E aí eles falaram isso e eu não conseguia entender qual era a necessidade de que eles tinham de me atacar por eu estar sendo o que eu sou, Claro. de fato. E aí depois eu lembro que eu saí da universidade, eu fui pra casa chorando, cheguei em casa chorando e aí eu comecei a ler, comecei a entender qual era o meu papel e qual era E a o partir porquê daí desses ataques. você Sim, resolveu partir para a ação, né? Exato. Para a militância para a militância, mesmo. que é uma maneira de Claro. sobreviver dentro da sociedade. Muito bom, Mainara. Então, gente, a roda de conversa amanhã, às 2 horas da tarde, na sede do SEDEMPA, na Cremação, ou a Isso. rua... Fica na Rua dos Timbiras, passagem Paulo VI, número 244, entre Generalíssimo e 14 de março. É aberto ao público, quem quiser Aberto ir ao pode público, a ir. entrada gratuita, começa às 14 horas, estamos esperando todos. Muito bom. Parabéns, então, viu? Pelos seus ok. posicionamentos, né? E pelo, Tá, por eu essa... só queria falar que essa Diga, atividade, rapidinho, ela está diga. incluída nos 75 dias de ativismo das mulheres negras da É Amazônia. importante, E que a gente também vai estar em atividade no domingo, a nossa comemoração, a parte de militância política, no sábado, e no domingo a gente vai estar em atividade no QR, que é no Quilombo da República, e aí vai ter algumas coisas vendendo com afroempreendedores lá. Também tem os Landas Dandares, que é do outro lado da rua, é só atravessar e ficar trocando. Que também está incluso bom. na atividade de 75 dias São 75 dias, de ativismo De das ativismo. mulheres negras na Amazônia. maravilha. E aí essas iniciativas, todas Que vai essas acabar ações, né? dia 25 de julho, que é a próxima marcha das mulheres negras. Maravilha. Obrigada por você ter vindo, vai continuar com a Ok, gente, você. tem mais um pouquinho aí pela frente. A Mainara Santana conversou conosco, a Mainara é militante do coletivo da Juventude Negra do SEDEMPA.